tempo de Deus e o nosso tempo, mas eu acho que o título seria melhor sobre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. E é engraçado porque às vezes a gente tem a impressão de estar atrasado, às vezes a gente tem a impressão que as coisas não acontecem do nosso jeito, e a gente fica angustiado, como vai ser nosso futuro, passado, presente, se a gente tomou todas as decisões que a gente deveria tomar, se a gente fez o nosso melhor. E às vezes a gente fica procurando exemplo de pessoas em quem se basear. Em quem a gente se baseia quando se trata de relacionamento, de futuro, de profissão? Em quem você tem se baseado? E hoje eu quero te falar uma coisa. O nosso exemplo em todas as situações deve se chamar Jesus Cristo. E você pensa, mas Jesus não viveu todas as situações que eu vivo? Eu quero te dizer que na Bíblia tem todas as respostas que você está procurando. E eu quero começar a falar um pouquinho dessa vida de Jesus aqui com você. Jesus nasceu sem glória em uma manjedoura. Você não precisa abrir, mas está escrito lá em Lucas 2, versículo 4. Ele nasceu no lugar mais improvável para o filho de um Deus. Um lugar humilde, não tinha nenhum tipo de luxo, não tinha nenhum tipo de conforto. E eu trago para a gente, muitas vezes a gente traz dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos, frases como, eu não nasci num berço rico, eu não tive oportunidade, eu não fui o melhor, minha família não me deu suporte, eu não tive a melhor base social, financeira, intelectual para poder crescer. E está aqui o exemplo do homem, Deus, que eu e você seguimos, nascendo numa manjedoura, num lugar simples. E Jesus vindo de uma família simples, com certeza não teve acesso às melhores universidades, talvez nem acesso aos melhores círculos sociais. Não tinha ali um destaque de grande influência ali na sinagoga. E mesmo assim, Jesus tinha algo dentro dele que fez ele dividir a história entre antes dele e depois dele. Já pararam para pensar que o seu Salvador, aquele que você vem todos os domingos aqui, que você se diz seguidor, nasceu num lugar simples, sem as maiores oportunidades? Mas o que será que movia Jesus? O que será que te move hoje? Porque diante daquelas circunstâncias, não tinha nada favorável ali para Jesus dividir a história. O que será que movia o coração de Jesus? O senso imparável de propósito que Deus colocou sobre o coração dele. E eu quero te dizer aqui hoje, que há sobre mim e sobre você um senso de propósito, sobre a sua vida. A grande questão é que muitas vezes a gente não está muito afim de seguir esse propósito. Ou simplesmente ignora. E a gente fica com esse círculo de pensamentos. Meu Deus, o que eu faço? Será que eu tomei atitude? O que vai acontecer comigo? Eu não vim do melhor lugar. A gente vive numa espiral de dúvidas, sendo que o que importa está lá no meio. Não só essa espiral de dúvidas, uma espiral de desculpas sobre nós mesmos, sobre o lugar que a gente vem, sobre a forma que a gente reage, sobre a nossa família, sobre a forma como nós vestimos. E mesmo assim a gente se diz seguidor de Cristo. O que te move hoje? O que realmente tem te movido a levantar da sua cama, a vir aqui até a igreja? O que tem te movido dia após dia? Será que é simplesmente bater meta? Ou será que você começou a enxergar dentro de você um senso de propósito que o próprio Deus colocou em mim e em você? E quando a gente fala sobre mover nesse propósito, falando sobre Jesus, diz que ele cresceu numa cultura que exigia responsabilidade, estudos, discernimento e um vestibular aos 13 anos. Quando eu digo vestibular, entendo uma prova. Lá em Lucas 2,41 diz, Jesus fazia uma parte de uma cultura. Em Lucas 2,41 Jesus está indo para a festa da Páscoa. Ou seja, Jesus fazia parte de um contexto, como eu e como você. Ele
ele fazia parte de um contexto cultural. Nós aqui no Brasil temos a nossa cultura, temos a nossa forma de falar. Em Goiás nós temos a nossa forma de falar, as nossas tradições. Jesus vivia esse contexto como eu e como você. Em Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que quer dizer isso? Que Jesus, assim como eu e como você, ia amadurecendo em todas as esferas da vida. Jesus ia amadurecendo na parte religiosa, na parte social, na parte de ser filho, nas mínimas responsabilidades que ele foi colocado aqui. No versículo 2,46 diz que ele discutia com os sacerdotes da lei num templo. Já pararam para pensar? Vamos colocar na nossa realidade hoje. Um menino discutir ciência nuclear com um cientista, de igual para igual? Ou melhor, um menino discutir como construir um prédio com um engenheiro? Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E o porquê que eu trouxe tudo isso aqui? Pela seguinte questão. Jesus cumpriu responsabilidades. Ele estudou. Ele fez tudo o que estava dentro da sua cultura. E dentro de nós existe um senso de querer fugir de algumas responsabilidades que cabem a nós. Às vezes passa dentro da gente, eu não estou feliz nesse trabalho. Quando a gente está no colégio, a gente fica perguntando, para que eu vou estudar a fórmula de Bhaskara? Eu nunca apliquei isso. Eu quero ser historiador. Quando a gente está no colégio, a gente questiona um monte de coisa. Às vezes quando a gente vem na igreja, para que eu venho na igreja? Qual que é a função disso aqui? Por que eu tenho que fazer coisas que eu não gosto? Então vamos contextualizar um pouquinho. Já pararam para pensar que o mesmo Jesus teve os mesmos questionamentos que você? Já pararam para pensar que Jesus às vezes, não é da Bíblia, tá gente? Os dois teólogos aqui, eu estou hipoteticamente falando. Já pararam para pensar que às vezes Jesus também tinha a síndrome do domingo? Falando, nossa, mas já é segunda-feira amanhã? Já pararam para pensar que Jesus também deve ter ficado com sono em algum momento estudando? Que às vezes ele pensava assim, não, mas vou ter que lavar as louças. Meu Deus do céu. Trabalhar. Já pararam para pensar que às vezes Jesus não estava muito afim de fazer uma cadeira? Porque ele era carpinteiro como um pai. Traga isso para o seu contexto. Jesus também sofreu e sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos cotidianamente. Cotidianamente. Cansado do trabalho, responsabilidade, coisas para fazer, casa para poder arrumar, vida para poder tocar. E muitas vezes a gente tem fugido dessas responsabilidades, de muita coisa. E mais uma vez eu digo, Jesus não fez só o que ele queria nessa terra. Na verdade, a maioria das coisas não era só o que ele queria. E qual porquê? Um senso imparável de propósito, de cumprir algo que o próprio Deus entregou a ele. E eu trago um pouquinho disso para o seu coração. Se há algo que você não tem entendido por que fazer, mas você sabe que tem que ser feito, não fuja, faça. Porque aquele que você diz seguir, Jesus Cristo, fez o mesmo. Ele fez o mesmo. Então, se um dia você tivesse a oportunidade de sentar com Jesus e falar assim, Jesus, aquele trabalho lá não está legal não, mas não tem outro jeito. Já pararam para pensar que talvez ele respondesse, meu filho, vai, porque existe algo lá na frente. Existe um propósito de amadurecimento, de tempo, para cada um de vocês. Já pararam para pensar que Jesus não mandou ninguém fugir das responsabilidades? E isso começa por mim. A gente foge de muita coisa, a gente foge de responsabilidade na igreja, a gente foge de responsabilidade no trabalho, a gente foge de responsabilidade em relacionamentos. Quando alguém às vezes vem conversar com a gente, fala, não, lá vem ele contar os problemas de novo. A gente está fugindo de entender e de responsabilidades com as várias áreas da nossa vida. Então deixa eu te dizer algo. Não vai se cumprir aquilo que você sonha, se aquilo que é necessário você fazer, você deixa de lado.
Aonde está escrito isso? Mateus 25, 23. Seja fiel no pouco, pois sobre o muito te colocarei. Não adianta a gente querer pular passos na vida e querer chegar onde a gente sonha em chegar, se sobre as pequenas coisas, e quando eu digo pequenas, é pequenas mesmo. São pequenas responsabilidades do cotidiano que a gente foge. Porque tudo isso te faz mais maduro, mais forte para enfrentar o que está lá na frente. E colocando mais uma vez no contexto de Jesus, existe dentro da cultura judaica um negócio que chama Bar Mitzvah. O que é isso? É basicamente quando o menino se torna um homem. E durante esse contexto, o menino tem que recitar parte da Torá. O que é isso? São 5 primeiros livros da Bíblia. Faz parecer criança o que eu e você aprendemos na escola. Se você abrir o livro de Números, tem uma genealogia enorme lá de coisas. Jesus fugiu? Não. Ele encarou. Responsabilidade. A gente foge, a gente faz aquele famoso protocolo de Kyoto. Kyoto resolve. Deixa o outro resolver. Não é prazeroso a maioria das coisas que a gente tem como senso de responsabilidade. Mas quando a gente passa numa prova, quando a gente termina de limpar uma casa, quando a gente deita numa cama limpinha, a gente se sente bem. A gente se sente feliz. Por quê? Porque o que era para ser feito foi feito com excelência. As responsabilidades e o que tem que ser feito não são sempre a melhor coisa. Mas quando você começa a enxergar elas como um momento de crescimento, você entende que o que vem pela frente é melhor. E quando a gente foge de responsabilidades, a gente só mostra o quão infantil, o quão mimado e o quão imaturo a gente tem sido. Nas várias áreas da nossa vida. Quando a gente vem, faz as coisas mais ou menos, deixa para depois. Isso não é só aquele momento. Quando você deixa para depois 1, 2, 3 responsabilidades, isso não está mostrando só aquilo ali, isso está mostrando quem você é. Quando a gente assume responsabilidades e quer fazer o que é necessário, a gente tem que estar pronto para poder fazer. Entenda uma coisa, não existe o cristão dentro da igreja e o cristão fora da igreja. Jesus não era uma pessoa dentro de casa e fora de casa. Ele era a mesma pessoa em todos os locais. Na carpintaria, na sinagoga, na rua, multiplicando pães, conversando com as crianças, trabalhando. Ele era o mesmo Deus. Não existe essa divisão. Aqui dentro da igreja eu me comporto. Aqui dentro da igreja eu louvo, eu venho todo domingo. Mas lá no trabalho eu chego atrasado. Eu não faço o que tem que ser feito. Ou eu durmo. Ou não faço o que tem que ser feito na faculdade. Não existe diferença entre aqui e lá fora. A maneira como você se comporta em um lugar deve ser a mesma em todos os locais. Não sou eu quem estou dizendo isso. É só você ler os 4 primeiros evangelhos e ver se em algum momento Jesus mudou quem ele era. E a pregação é curtinha mesmo. E por último aqui, eu quero falar uma coisinha sobre dificuldades da vida. Porque quando você escolhe assumir responsabilidades, as coisas por vezes se tornam difíceis. Passar numa prova difícil, trabalhar difícil, estudar, não é fácil. Fazer as coisas de casa também não é fácil. Cuidar das pessoas não é fácil. Vir à igreja e assumir responsabilidades também não é. E às vezes você pensa, Jesus não sabe o que eu estou passando. Então eu vou citar só 3 versículos aqui para você. João 11:35, Jesus chorou. Mateus 4:2, Jesus teve fome. Lucas 22:48, Jesus foi traído por um amigo. Em Mateus 26, versículo 37 a 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. É muito maluco você pensar que o próprio Deus se sentiu angustiado, traído e triste. E muitas vezes a gente acha que a nossa dor é subestimada.
Você não sabe o que eu passei, você não sabe de onde eu vim. Deixa eu te dizer algo. Jesus sabe, e Ele passou por isso também. Ele sabe o que é ser traído por um amigo, Ele sabe o que é sentir a dor da perda de alguém. Jesus sabe o que você está passando, e Ele sentiu isso. Então não subestime o Deus que você está servindo. Saiba que esse mesmo Jesus está aqui hoje, pronto para te ouvir. E aí você se pergunta, o que Jesus, no meio de crise, de angústia, de ansiedade, de dor, de traição, fez? O que eu e você faz nesses momentos? A quem a gente busca? Deixa eu te dizer então, antes de escolher os 12, Jesus orou, Lucas 6:12. Em momentos de profunda necessidade, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, João 11:41 diz que Jesus orou. Na cruz, Marcos 15:34, Jesus estava sendo crucificado, Jesus orou. Sabe o que a gente tem que fazer em momentos de tristeza, angústia, ansiedade, dúvida? Orar. É simples assim, não é difícil. E muitas vezes a gente complica demais o evangelho. A gente quer respostas mirabolantes. Deus desce, fala com você. Deixa eu te dizer algo. Se você é filho de alguém hoje, existe um testamento que o seu pai ou sua mãe vai deixar a você. O próprio Deus deixou 2, um antigo e um novo, escrito todas as promessas, tudo aquilo que Ele tem para poder te dizer. Me diga algo, quantas vezes você leu o que Deus tem escrito para você? Não há maneira da gente saber o que Deus quer para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para as nossas angústias, para os nossos negócios, para a nossa vida financeira, para qualquer rumo que a gente tome, sem a gente orar e ler a Bíblia. Não ache que Deus se revela de maneiras mirabolantes e absurdas. Tudo que tem de ser revelado foi revelado na palavra de Deus. E é importante que oremos um pelos outros, mas a oração mais importante que alguém pode fazer por você é você mesmo. Por que que a gente só tem buscado a Deus quando a corda aperta? A gente só vai atrás quando o trem tá feio. Sendo que em pequenas coisas, no dia a dia, gente, eu oro para pedir uma vaga para Deus. Estou na rua, vou no centro, Campinas, Deus me livre. Eu oro mesmo. Você vai estacionar lá, nossa. Eu oro e peço. E Deus dá. É relacionamento, gente. É relacionamento, são pequenas coisas. Sabe? É dia a dia, é cotidiano. Você se relaciona com quem você ama só quando você precisa? Seus amigos, você só vai quando você está precisando? Porque se você for, não quero ser seu amigo, não. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem mais para você. Deus tem mais. Deus tem as respostas que você está buscando, mas você precisa ter intimidade com o seu Pai. Então, se você quiser 5 minutos sentado ao lado dele, todos os dias Ele está te esperando no seu quarto. Todos os dias. Não é hoje, nem amanhã, não. É agora. Você pode orar a qualquer momento e a qualquer hora. Jesus rasgou o véu. É legal saber disso porque parece que algumas direções das nossas vidas são difíceis demais de ser tomadas, mas não são. Basta apenas que busquemos direção no lugar certo. Oração e palavra.